todos. Estou vindo de Palm Beach, Boca Raton, do centro de Boca Raton, mas essa casa também é uma das tantas casas que eu considero também uma parte, né, minha também. E a gente já se conhece há muitos anos, e a gente tem vindo aqui com muita alegria mesmo. É muito bom, sempre que estamos aqui, estamos juntos aprendendo e fortalecendo o trabalho do movimento espírita, divulgando o espiritismo. Então, o nosso tema de hoje, autotransformação, a estrada de Damasco. Já foram a Damasco? Não? Estava cheio de guerra lá. Hoje, a nossa caminhada, a estrada de Damasco, quem vai nos conduzir será Paulo de Tarso, já conhecido nosso. Paulo de Tarso, antes, depois, né? Paulo, antes da sua conversão. Então, para a gente entender um pouco dessa caminhada junto com Paulo e os seus ensinamentos, falando do início, quando ainda se chamava Saulo. E aí vamos encontrar muitas das suas características, um pouco de tudo quanto nós ainda estamos vivendo, como nós estamos buscando trilhar a autotransformação dentro dessa estrada do autoconhecimento, e principalmente quando esse autoconhecimento tem dentro das bases do Evangelho de Jesus. E eu trouxe hoje aqui como referência para o nosso estudo o livro Paulo e Estevão, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, As Marcas do Cristo, de Hermínio de Miranda, Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, também pelo Espírito Emmanuel, Livro dos Espíritos, Allan Kardec, O Legado de Paulo de Tarso, de Alírio de Cerqueira Filho, e O Mestre Inesquecível, de Augusto Cury, também espiritualista. Ele traz alguns traços psicológicos da personalidade de Paulo, muito interessante. Então, esse foi as nossas referências. Mas o que significa transformar? Encontramos no dicionário, né, da nova forma, feição ou caráter a mudar, modificar, transfigurar, converter, mudar de estado, posições, condições e forma. O processo de autotransformação da criatura, quando imbuído desses verbos de dar nova forma, feição, caráter, mudança, posições, precisa ser levado em conta que dentro dessa caminhada do processo de se transformar, nós temos que trazer para a nossa consciência essa capacidade que cada um de nós temos de transformar. Mas transformar para quê? Quais os objetivos que nós queremos alcançar com a transformação? Mudar para quê? Muitos questionam assim, se está tudo tão bom, uns chegam até a brincar, se melhorar estraga. Imagine, né? Mudar para quê? Essa mudança, o que virá me trazer de crescimento? Mas caminhar com Jesus, buscando a autotransformação, nós vamos ver e deparar com esse autoencontro que Paulo teve e que todos nós podemos ter sem precisar ir a Damasco. Damasco será apenas, alegoricamente, uma mensagem para que nós possamos fazer a nossa caminhada e dar esse autoencontro com Jesus aqui mesmo, agora mesmo. Por quê? Ela tem essa possibilidade de acontecer primeiro na minha consciência. Aonde eu vou encontrar Jesus? Quais as possibilidades e caminhos que eu tenho para realizar esse autoencontro? Ao encontrar o que vou buscar dentro dessa autotransformação que vai me ajudar a converter essa posição onde eu estou. De que forma, de que meio se dará esse encontro? Esse é um questionamento individual e particular. Que para muitos não é necessário ir lá fora buscar o Cristo, sabendo que Ele já mora dentro de si. Que já temos essa consciência que Ele habita dentro de mim. Eu não só sei pelas vias intelectivas, mas
eu compreendo porque eu sinto que ele já está dentro de mim. Buscar moldar dentro das formas do Evangelho, que será um roteiro, uma bússola, que vai direcionar, mostrar o caminho e realizar esse autoencontro. Então, na verdade, o Cristo, ele está aqui no meio de nós. Quando Jesus afirma, onde tiveres uma, duas ou mais em seu nome, a sua presença se fará sentida. Não vista dentro, literalmente, do ponto de vista fisiológico, mas a sua presença será sentida. Como dentro dessa ambiência? Se eu ainda não me encontro dentro de uma posição condizente, para que eu possa ir ao encontro desse Cristo e ir lá perceber, muitas vezes o que nos falta é justamente essa sintonia, dessa vibração a qual eu preciso estar conectada para perceber, para sentir a presença de Jesus. Fazer o silêncio interno para ouvir dentro de mim. Mas, como Paulo é que vai nos conduzir a essa reflexão desse autoencontro com Jesus? Essa foi uma das figuras que eu consegui captar, que trazia uma expressão desse Saulo que nós conhecemos no Evangelho de Jesus. Graças a Paulo, antes de colocar um pouco da sua biografia, graças a Paulo, o Oriente e o Ocidente hoje conhece o Evangelho do Cristo, graças a ele ter disseminado com a sua braveza e a sua valentia. Saulo, conhecedor das leis mosaicas, seguia Moisés, fora preparado pelos seus pais, muito bem preparado, dentro das escolas acadêmicas, onde conseguiu um vasto conhecimento literário. Paulo era poliglota, falava vários idiomas com facilidade, possuindo também cidadanias e em outras regiões onde tinha um acesso muito grande. E foi dentro dessas escolas acadêmicas das mais ricas, porque os seus familiares também tinham muitas posses, e pôde proporcionar a ele uma educação esmerada dentro do trato intelectivo. E isso para ele representava muito, porque crescia num ambiente onde imperava-se o poder por aquilo que tinha e não pelo que se era verdadeiramente. E Paulo enriqueceu-se dentro do orgulho da sua vaidade. Então a sua prepotência de ir mais além, chegando a ter cargos altíssimos dentro do Sinédrio, era um doutor da lei. E como lhe conferia esse título, ele utilizava-se não só, entre aspas, do título, do nome de doutor, mas se fazia valer as suas vontades ao seu bel prazer. Então, ele mandava e desmandava e obedecia literalmente quem tinha juízo, porque ia pagar muito caro uma desobediência. E ele se fazia de tudo isso. Paulo não pedia, ele tomava literalmente. Não havia diálogo, havia exigências, porque assim era a sua personalidade. A sua voz e a sua palavra soava entre os demais, porque ele tinha posse entre aqueles que tinham menos e não tinham nada, na verdade. Ele dominava completamente. Então era um homem dominador, manipulador, orgulhoso pela raça. Por ser um dos seguidores de Moisés, defendia a lei mosaica com uma paixão e uma fidelidade, a qual essa vai ser uma marca e uma característica que Paulo vai trazendo e vai colocando, pincelando, trazendo a mensagem, é a fidelidade. E a sua braveza, a sua postura de raça. Então, além da inteligência, que era um homem muito culto e inteligente, ele tirava de letra qualquer competição literária, ele arrasava. Porque tinha um conhecimento geral assustador. Fora preparada para impressionar literalmente a humanidade. E ele tinha uma ambição material e uma ambição dentro do poder a qual lhe foi conferido pela posição de homem de status que ele se tornou, que ele, ao entrar em qualquer ambiente,
ele dominava pela sua energia dominadora e castradora. Os outros se sentiam como que abaixo dele. Era essa personalidade imponente e orgulhosa que queria prevalecer. Só que, a meio de tudo isso, aparece um personagem que veio para mudar, para abalar os alicerces da personalidade de Saulo. E aí, nós sabemos que Jesus veio. Veio justamente em um momento em que a sociedade, pela crise que passava, não só pela crise material, mas a crise emocional e espiritual ao qual estava. E encontra Paulo, disseminando uma verdade que ele construiu dentro das leis mosaicas, que acreditava que eram inabaláveis, que eram indestrutíveis, que eram eternas, assim como o próprio Moisés. E ele era fiel. Mas o Cristo veio e trouxe outra verdade dentro das bases do amor imorredouro, da imortalidade da alma, de uma irmandade maravilhosa, colocando a igualdade, a humildade e a caridade como base de sustentação desse amor. E o Cristo, obviamente, veio trazendo esse amor à terra. Encontra em terrenos áridos como o coração de Paulo, ali, aquela parede endurecida, e ele, como era homem que não gostava de ser contrariado, então fica espantado em saber quem é esse Nazareno que está disseminando. Quem é esse Nazareno que está disseminando esse amor, que está curando as criaturas? Multidões está seguindo. E ele ficou impressionado, porque esse amor não cobrava, não exigia, não questionava e tampouco julgava. Simplesmente era um amor aonde estava, contagiava a multidão. Ao contrário de Paulo, que nunca dera amor, porque o amor dele significava obediência. O seu amor era um amor que era dado, mas sabia que ia ter um preço, literalmente. Nada era simplesmente por doar-se. Então, ele queria sempre algo mais. E o Cristo veio doando esse amor de fraternidade. E para ele foi um espanto. Porque enquanto os outros deixavam de seguir a ele e as leis mosaicas, para seguir o cristianismo, a Jesus e suas leis imortais, do seu amor, que não cobrava, que não julgava, ele ficou extasiado. Quem é esse que está usurpando? Ele se sentia, Saulo, dono das criaturas, da sua vontade. Na verdade, Paulo pensava que ele tinha as criaturas, a humanidade, aos seus pés. E com a vida do Cristo, ele viu que ele não tinha nada. Que ninguém é dono de ninguém, literalmente. Podemos possuir corpos, mas nunca o coração de ninguém. E ele, naquele momento, abalou a sua alicerce, porque ele sabia, enquanto as criaturas obedeciam pela imposição do poder que ele exercia, mas verdadeiramente ele não tinha aqueles que ele julgava que eram donos. E ficou claro com a vinda do Cristo. Por isso ele se preocupou em saber, em combater, em retirar, porque aquilo estava fazendo mal. Então, ele se depara com Jesus. E é interessante que ele vai buscar, ainda como Saulo, saber quem é o Nazareno. Ouve-se que naquela cidade iam reunir um grupo, como nós estamos agora aqui, de cristãos em torno do Evangelho, estudando os ensinamentos de Jesus. Ouviu-se que estariam estudando e que iriam falar sim de Jesus. E ele discretamente, querendo surpreender, como se ali tivesse acontecendo um fato indigno, ilícito, para surpreender naquele momento e ali ter direito de causa para combater. Quando ele chega, encontra Estevão e seu grupo e ele pergunta: quem é o Nazareno? Do que falas? Quem é esse Cristo que vem em nome do amor? Estevão, antes de abrir esse parêntese para essa mensagem, a gente vai notar que dentro do livro Paulo e Estevão,
E Amélia Rodrigues, particularmente, eu considero ela a repórter do além, porque ela vai trazendo, né, flashes dos bastidores espirituais, coisas que não foram colocadas naquele momento, mas que altamente significativo para a gente entender aquele momento. Quando Saulo questiona quem é o Nazareno, a que veio, por que está aqui, querendo conhecer. Na verdade, Paulo tinha outras intenções. Ele queria causar um motim, uma discórdia, criar um foco de circunstância, constrangendo aqueles cristãos naquele momento. E aí Estevão diz para ele, nesse questionamento, quem é o Cristo? Ele dá uma resposta totalmente fora, aparentemente fora da lógica do questionamento. Estevão fala, Jesus teve a preocupação de recomendar aos seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Ele, na verdade, não entendeu nada. Saulo ficou sem entender quem é o Nazareno. Então, quando Paulo vai com uma proposta de agressividade, umas segundas intenções, o outro que já foi previamente preparado pela luminosidade dos espíritos benfeitores, que foram avisados de antemão que Paulo tinha segundas intenções em relação a eles. Então, encontrou Estevão em posição já transformada, de tranquilidade, de equilíbrio. Porque muitas vezes somos visitados por falsos amigos, por falsos irmãos, que chegam aparentemente que não quer dizer nada, mas tem segundas intenções sobre a nossa pessoa. Só conhecendo os corações verdadeiramente, nós podemos aquilatar a que viemos. Então, Estevão fora preparada. Então, ele não teve nenhum momento, quando o questionamento foi lançado, ele se manteve em tranquilidade, dando outra resposta, dizendo a Paulo, enquanto tu queres discórdias, eu quero ser útil na causa do Cristo. Porque a agressividade, o bate-boca, só vai gastar literalmente a nossa energia. Não vai nos ajudar em nada, em tampouco nos transformar em algo que nós estamos lutando para ser constantemente, um homem de bem. E Paulo queria justamente isso. Ele era o motim, ele queria fomentar a discussão. Então, quando a gente percebe que um irmão quer trazer essa discórdia, nós colocamos ali naquele momento justamente um coração da posição que já conseguiu transformar-se pelo amor e pelo exemplo deixado por Jesus. Porque nós temos condições de reverter, sim. Enquanto você vem com agressividade, eu coloco o meu amor. Eu te ofereço o meu amor, literalmente. Quer brigar? Briga sozinho. Quer se auto-envenenar, intoxicar? Faça sozinho os seus pensamentos, suas ideias. Nós não seremos objeto para prejudicar a causa que nós não temos o direito. Então, é dentro dessas ideias autotransformadoras que o Cristo nos deixou e que vai nos chamar a atenção dentro desse processo é a nossa consciência. Porque nós já sabemos aonde estão as leis de Deus. E tem pessoas que são literalmente preparadas para serem um motim da discórdia, para desequilibrar a criatura. Sabe justamente onde vai mover as pedras da fofoca, da inveja, da discórdia e assim por diante. Se o outro naquele momento não está preparado, com Cristo habitando dentro do teu ser, adere àquela energia, contamina pelos pensamentos e ali está formado uma discórdia. Para sair daquele emaranhado de confusões, dá trabalho muitas vezes. Então é isso que Jesus nos chama. E Estevão foi alertado, se manteve com a mente vigilante e teve condição de manter o equilíbrio da reunião que estava acontecendo. E naquele momento que Paulo não encontrou um campo igual ao que ele estava,
se bateu em retirada. É preferível sair daqui, pois o que tem notícias desse Nazareno nada acrescenta que possa me abalar. Olha só a prepotência dele. Mas saiu preocupado e querendo encontrar outros que já estavam seguindo outras mensagens em outros locais. Então, na verdade... Nos comunicar, né? Porque muita gente não leu Paulo de Estevão. Já havia passado muito tempo. Jesus já tinha sido crucificado e já tinha... Paulo não conhecera Jesus. Jesus já não estava vivo. Ele estava combatendo o movimento. Ele era o perseguidor dos cristãos. Inconscientemente, a gente vai ver que Paulo, ele faz esse movimento inconsciente, nós vamos saber por quê. Também acometido, na verdade, de uma obsessão. Na verdade, Saulo sofreu um assédio espiritual obsessivo dos inimigos espirituais de Jesus e a mente fascinada, obcecada pela ideia fixa de destruir o movimento nascente. Olha o pano de fundo que é colocado. Porque qual era o motivo, qual o medo e a preocupação que Saulo tinha de um ser simples e humilde? Aonde estava o medo e a preocupação de perder a posição que ele achou que ele tinha, que ele era, que aquilo era tudo na vida dele? E viu um ser simples, trazendo uma mensagem de amor que realmente abalou, preocupou ele. Mas, na verdade, nós vamos saber mais tarde, no próprio livro Paulo e Estevão, que ele passava por uma obsessão e a mente fascinada, cristalizada naquela ideia de vingança, para poder aqui destruir o movimento de amor, o movimento do cristianismo nascente naquele momento. Então, era para atingir um trabalho que Jesus já havia colocado e que agora os seus discípulos iam dar continuidade. Então, esse era um dos objetivos. E ele foi um instrumento. Mas só que o Pai amoroso bom, né? Nosso irmão Jesus com mulher. Então, eu penso, estudando principalmente esse livro, que o Cristo tinha sim uma carta na manga. Ao meu ver, Paulo compõe a mesa com os 12 apóstolos, sim. Ele fora o discípulo tardio para dar continuidade à mensagem de Jesus aqui na terra. Por quê? Porque ele era bravo. Bravo no sentido de altivez, de valentia, de comando. E, como característica, ele era fiel àquilo que ele fazia. Era um espírito resoluto. Ele tinha o poder de decisão. Ele tinha essa valentia. E tinha conhecimento, o porquê também vai facilitar a divulgação do Evangelho. Então, ele sai, né, daquele momento onde Estevão estava colocando em Jerusalém e vai para Damasco, porque houvera notícias que Ananias estava indo para Damasco com alguns seguidores implantar o Evangelho. Seria novo foco de Evangelho que estaria surgindo ali naquela cidade. Então ele não aguentou, ele foi. Porque ele saía de cidade em cidade perseguindo. Tornou uma obsessão, obcecado em destruir. A luz que veio para ficar, permanecer, ele pensou na sua ilusão que ia fechar, acabar. E não foi assim. Então a gente percebe quando ele vai entrando às portas de Damasco, esse diálogo é tão conhecedor de todos nós. Só que, por que justamente Damasco? Tantas cidades vizinhas ali, por que justamente Damasco? Então nos conta também Amélia Rodrigues que era necessário tirar Paulo daquele momento, daquele conflito de toda a Galileia, porque lá a situação do aspecto da atmosfera espiritual não estava boa. Era necessário transportar, trazer Paulo para uma região mais amena, onde ele pudesse ouvir literalmente com a voz, com o sentimento da alma. Era necessário sair daquele foco de intrigas e discórdias. Então, ele fora como que impulsionado pelas energias e conduzido até Damasco. Interessante que quando ele chega às portas literalmente de Damasco, antes de introduzir-se, ele literalmente cai do cavalo.
enquanto ele vai conduzido com 2 soldados, e nós temos notícia que ele se depara com Jesus materializado à sua frente, ele cai e olha para o Cristo. Ele não houvera conhecido Jesus. Ele ouviu falar. O seu aspecto físico, seus cabelos anazarenos, longos, partido ao meio, né? Semblante tranquilo, simples, vestes. E ele olhou e lembrou-se de algumas características que houvera ouvido de Jesus, que coincidia com essa característica que ele estava vendo, só que de uma forma mais luminosa, de um brilho, de uma luz que ele nunca tinha visto. O que no momento acontece é um fenômeno mediúnico literalmente ali. O que nos dá a entender que Paulo tinha mediunidade e ele nem sabia. Muito bem, nos conhecia o que estava acontecendo. Ele então, Jesus diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Obviamente que Jesus sabia, claro, mas ele queria burilar a mente de Saulo, para questionando dessa condição ele vir à tona e se auto-perceber. Saulo pergunta: quem sois vós, Senhor? Que até então Paulo queria a confirmação, embora a sua memória identificava, mas ele não tinha certeza. E ele, Jesus, responde: eu sou Jesus. Aí realmente caiu a ficha. Naquele instante que Jesus está com ele envolvido nessa luz, e mesmo assim Paulo não acredita. Jesus toca-lhe os ombros com ternura e diz paternal a Saulo: não recalcitres contra os arguilhões. Ou seja, não tema, não fique renitente. E naquele momento a gente sabe que ele fica cego. Mas como é que Paulo viu Jesus, ouviu? Depois, na seguinte página desse diálogo, Jesus fala a Paulo e ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? De inimigo número 1, naquele instante que odiava o Cristo, a sua mensagem, ele já passa a dizer: o que queres que eu faça? Aí todo mundo fica sem entender. Como? Se até então ele sabia o que ele estava indo fazer, o que ele ia encontrar. Estava todo armado literalmente de ódio, de raiva, de ressentimento, e fora as armas materiais que possuía, mas armado de ódio. E muitas vezes nós vamos para um autoencontro com alguém assim, com o coração armado de ódio, de raiva, de ressentimento. E para desarmar uma criatura assim, precisa ter um manancial de luzes própria, que é capaz de desarmar aquela criatura, como que jogar luz sobre aquele momento de raiva e de ódio, abrasando, tranquilizando aquilo e transformar, limpar aquele coração. Então, na verdade, Jesus fala a Paulo através dos canais psíquicos e espirituais, através da mediunidade. Quando Jesus apareceu a ele como literalmente materializado o fenômeno, Paulo vê e traz a mensagem. Quando ele responde: sou eu, o que queres de mim? Ele responde porque já era a alma, já a parte espiritual. Quando Jesus o toca, nesse momento, todas as obsessões que Paulo estava passando havia curado. Por isso ele conseguiu literalmente ouvir o Cristo. Porque quando nós estamos no ímpeto da raiva, do ódio, pode falar quem quiser, a gente não escuta. A gente quer mais é brigar, é partir para cima da briga. Mas o Cristo havia curado o Saulo, né? E aí ele ouviu dentro da sua alma, do seu coração. Por isso ele já responde entendendo. Quem entendia era o espírito de Paulo naquele momento. Senhor, o que queres que eu faça? Era tudo que o Cristo. Por isso que esse questionamento provocou a ele para conduzi-lo a um momento que ele mesmo se coloca à disposição, docilmente. O que queres? Aí o Cristo falou: é agora.
E o Cristo disse: que queres que eu faça, Senhor? Que deveria converter as pessoas das trevas para a luz, levando a luz do seu evangelho. É pouco, né? A gente olha assim, só isso, Senhor, levar a mensagem, né? Então, nós sabemos também, por esse mesmo Espírito, a Amélia Rodrigues, Joana de Anjos também vai nos falar, que Paulo fora o vaso escolhido para levar a mensagem morredora às criaturas. Olha a importância que ele teve de conduzir a mensagem de Jesus. Então, o Cristo apostou realmente nele. Acreditou nesse potencial de que ele iria conduzir essa luz e não deixar morrer. Eu acho assim, é muito forte. Porque às vezes a gente fala, fulano, você pode fazer isso, você podia fazer, você leva, enquanto a gente já não sei, ó, vamos ver. E às vezes a gente leva, é igual da criança, né? Um doce para levar para outra criança. Na metade do caminho já comeu quase tudo. Ou então, ó, você vai comer na hora do recreio. Ilusão, porque antes ela já matou à vontade. E assim somos nós, que perdemos a mensagem no caminho, sem antes conseguir ajudar na transformação do outro. Tampouco a nossa imagem do outro. Levamos a mensagem do Evangelho para multiplicar. Então, Paulo foi esse condutor. Então, para levar uma mensagem, como Cristo está aqui, que for um vaso escolhido, esse vaso tem que estar limpo. Porque as impurezas podem contaminar, prejudicando a essência. Ele conseguiu levar essa essência a toda a humanidade, como benefício não só a si, mas ao próximo, fazendo valer a promessa que tinha feito a Jesus, que iria conseguir levar. E assim somos nós. Quando nós realizamos esse autoencontro com Jesus, nada é mais o mesmo. Há uma modificação que acontece no nosso mundo íntimo. E nós estamos lutando para permanecer trabalhando para levar essa mensagem no lar, no trabalho, aos amigos desencarnados. Então essa mensagem que é morredora, que depende de nós, a continuidade. Mais adiante, no Evangelho também, ele vai nos dizer que a sua consciência era um espinho em sua alma. Enxergou uma fascinante luz na noite escura da sua alma. De inimigo número 1, ele passou a ser um dos principais defensores da causa do Mestre da vida. A transformação através dos ensinamentos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então é possível transformar o inimigo em amigo? Os adversários? Será que é possível? Claro que é. É possível fazer. E transformar em amigo, em benfeitores espirituais. Então, é possível, e Paulo demonstrou isso. O quanto ele pagou caro, nós sabemos, foi um dos discípulos que mais pagou caro para divulgar o Evangelho de Jesus, fora Paulo. Hermínio de Miranda conta que 42 vezes contada no Evangelho fora preso. Paulo foi preso 42 vezes, sendo chicoteado, passando fome, frio, sede, humilhações, e ele não desistiu. Dentro das prisões mesmo, ele começava a falar e a pregar sobre Jesus. Onde ia nas cidades também. E não parou aí. Quando Saulo retorna da divulgação do Evangelho, depois que fica cego, Ananias recupera sua visão, ele volta a levar o Evangelho e chega até ao seu lar, onde os seus pais não o aceitam, porque ele começou a seguir a Jesus de Nazaré. E assim ele foi desertado, ele foi ignorado por tudo, mas não desistiu, continuou levando a mensagem, porque ele entendeu que o caminho da autotransformação requer esse caminho, a verdade e a vida, que representa os ensinamentos de Jesus. Então, não tem outro jeito da autotransformação acontecer, se não percorrermos literalmente, com fidelidade, com amor e responsabilidade e consciência, esse caminho que deve ser percorrido por nós.
O irmão pode ir até do lado nos ajudando, mas não vai fazer por nós o caminho da autotransformação, que isso é de particular interesse de crescimento evolutivo da criatura humana. Enquanto transfere-se responsabilidades, transfere-se a nossa vontade para o outro, para que ele realize, não vai acontecer o progresso ao qual todos nós estamos destinados. Vamos estar retardando a nossa marcha. Quando nós optamos por outros caminhos, por outras verdades, que é opção e escolha, o livre-arbítrio está aí. O Pai nos dá o livre-arbítrio para podermos agir livremente. Mas é imprescindível que façamos o trabalho para que esse mérito desse trabalho, desse caminho, reverta em posições que iremos alcançar mais tarde, de espíritos puros, como está no Evangelho, mundos felizes que iremos alcançar, mas essa caminhada, ela é intransferível. Temos que realizar. E aí é o que Paulo toma as suas decisões, que é a tomada de decisão, transformando a onipotência, a prepotência e a impotência em quê? É o que ele, muitas vezes, é o que vai paralisar a criatura, onde nós ficamos paralisados. Transformando em poder amoroso, porque identificou com o amor do Mestre ao ponto de dizer: já não sou eu que vive, mas o Cristo que em mim vive. Essa frase ficou marcada também. Imagine um ser que consegue literalmente trazer essa mensagem viva como carta portadora viva, porque de tamanha está impregnada desse amor que vive, que é capaz de transformar, que é capaz de curar, como ele coloca. Já não sou eu. Já não era Paulo matéria, Saulo, não era. Era um ser novo que renasceu para a vida, porque encontrou o que buscava inconscientemente, nós sabemos. Ele buscava Jesus, o seu amor, inconsciente por outras vias, é que muitas vezes nós fazemos. Ainda não querendo, muitas vezes a gente, pelos lábios, né? Eu quero, mas verdadeiramente na intimidade eu não me decidi ainda. Porque a vivência demonstrada e praticada sedimenta aquilo que nós queremos ser. Eu falo que quero ser, mas não realizo a ação daquilo que eu quero que falo. Porque somente realizando o exercício vai fixando, incorporando os hábitos, os costumes, a postura, através da vivência exemplificada dentro da ação. Então, por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente quer aprender e executar os caminhos somente na imaginação, no pensamento, está aqui na cabeça, sei tudo, li tudo. E o que isso vai lhe adiantar? Se não exemplificar e se não viver, se não transformar. Então, quando Paulo conseguiu trazer essa mensagem, ele já estava todo tomado, literalmente, pelo amor de Jesus. Era um amor que vivia por amor, porque quem ama doa-se constantemente. Quem ama, como ele coloca mais tarde, ele não sabia amar as criaturas, porque ele tinha uma dificuldade de se colocar no lugar do outro. Por quê? E nós vamos ver que é um dos empecilhos da autotransformação, é quando nós colocamos o medo como consequência. E se eu fizer, se... E ali a gente paralisa, para ali mesmo. É melhor nem falar, é melhor não agir dentro do si, porque o si nunca levou ninguém a lugar nenhum, só cria dúvidas, empecilho. Então, eu posso, eu quero, faço. Então, a gente cria circunstâncias para aumentar a nossa capacidade de poder de ação transformadora. Crenças limitadoras, talvez, não sei. E se não der certo? Não deu com minha mãe, não deu com meu pai. E se não der certo aqui nos Estados Unidos? Então eu estou me limitando. Já coloca, o próprio nome diz. São crenças limitadoras. Então eu tenho que experimentar. Eu tenho que colocar em ação esse potencial de capacidade de transformação. E aí, Paulo vai trazendo para nós também, aqui nesse diálogo. É interessante que antes desse capítulozinho, vai ter um momento que Paulo ele já está preso pela 15ª vez
aprisionado. Ele está em Roma, porque o Evangelho, uma das suas igrejas, criada, fundada por ele antes, está passando por uma crise. E quem já não passou por uma crise? Até o centro espírita, muitas vezes. O nosso lar, o nosso mundo íntimo, nós mesmos, quantas vezes em crises, literalmente. Então, ele tem notícia que em Roma, uma das igrejas, está passando por uma crise, uma dificuldade, a perseguição está demais. E requisitam Paulo. Paulo precisa nos ajudar. Os discípulos todos se movem e Paulo está em Roma. Quando ele está em Roma para ajudar a resolver as questões doutrinárias da igreja, ele é preso. E ali, mais um problema para Paulo resolver. Dentro da prisão, ele conta com quem? Com os benfeitores espirituais, que acalma e tranquiliza o seu ser. Enquanto ele é espancado, humilhado, ele aguenta tudo em nome do Cristo sem se abalar. E aí, o rei Agripa, como ele tinha cidadania romana, se prevalecendo da cidadania, o rei Agripa vai visitá-lo, porque naquele momento Paulo precisava ser solto. E ele encontra Paulo na prisão e diz: Paulo, mas você, como Saulo, está preso. Não pode, você não pode ficar aqui. Você é um dos nossos. Já disse tudo, né? Você é um dos nossos, você não pode ficar aqui. Aí Paulo falou: será que a minha prisão realmente é injusta? Injusta dentro do ponto de vista daquelas circunstâncias que ele estava agora. Por não poder exercer o direito da liberdade de expressão da religião a qual ele foi adquirida pelos ensinamentos, agora incorporada pelo coração. O direito à liberdade. Mas não, ele fala: eu preciso estar aqui. Ele não pode. Por quê? Paulo falou: eu vou relatar, refrescar a sua memória por 5 minutos. E depois você me diz se eu tenho ou não tenho o porquê que justifique estar aqui. Se não foi por antes, agora observa. E ele começa relatando, dentro de tantos, ele relatou alguns. Paulo descreveu 5 importantes características para definir a sua desumanidade. Ele era tão desumano com seu próprio irmão, que ele, ao se dar a ficha, citar a sua ficha, ele tem vergonha, conta no livro Paulo Estevam. Lágrimas de sinceridade brotam naquele momento. E ele diz que ele encerrou cristãos nas prisões. As lágrimas dos homens e mulheres encarcerados não comoviam. Múltiplos assassinatos. Ele não apenas consentiu na morte de Estevão, mas de muitos outros cristãos. Perseguição incansável e irracional de cidade em cidade para encontrar e eliminar os seguidores do Nazaré. E ele fala: é pouco o que eu fiz. Eu matei, eu humilhei, eu tirei, eu tomei. É pouco. E ele quer mais, e ele coloca: castiga-os publicamente em todas as sinagogas, espancando-os publicamente, simplesmente para humilhar a criatura, desmoralizar o seu irmão. Paulo infligia sofrimento a ponto de alguns até blasfemarem por não suportar a dor moral e material. Muitos fraquejaram naquele momento e renegaram, abjuraram quanto à crença do cristianismo por tamanha dor e pressão, porque não só sofria naquele momento o cidadão, mas toda a sua prole estava também sofrendo as consequências. Eram até expulsas das cidades também. Paulo aqui desceu ao último degrau da violação dos direitos humanos. Ele torturava física e psicologicamente os indefesos cristãos. Se fosse hoje, sua ficha, hein? É difícil. Parece um terrorista. É. E ele se autodenuncia naquele momento, né, ao rei Agripa, dizendo: esse sou eu. E ele fala: será que eu não tenho nada a acertar contas com a justiça, com a lei? Não é à toa que eu estou aqui. O motivo ao qual me trouxe a essa prisão, ao espancamento, é um pano de fundo, porque na verdade ele se sentia devedor do próximo, da humanidade. Isso aí foi poucas coisinhas que ele relata, porque é muito mais nós sabemos. E ele fala: será que é pouco?
Então, é para a gente refletir. Qual ser, qual nós teríamos condições de desnudar, nos mostrar tão cruel, tão real a outra criatura, principalmente publicamente, porque a nossa tendência é esconder, né, as nossas mazelas, esconder as nossas dificuldades, esconder usando as máscaras possíveis e imagináveis para nos apresentar bonzinhos, felizes. Às vezes só Deus sabe o que está aqui por dentro. A gente está sorrindo, mas por dentro a gente está passando por uma dificuldade, por uma dor muito grande. Então, ele teve a coragem de se mostrar naquele momento. É uma das características porque ele queria zerar. Ele se autodenunciando, se mostrando, as pessoas iam perceber as suas máscaras, ele mesmo coloca no livro. Eu as quero retirar. Porque enquanto o outro desmascara publicamente, é uma coisa. Mas quando eu mesmo retiro, é outro. Então ele se tornou digno naquele momento quando ele faz esse gesto. Que talvez de nós não teríamos essa condição. E muitas vezes não é preciso literalmente sair denunciando as nossas mazelas. Não é isso que eu quero dizer. É a postura que ele tomou aquele ponto, porque fora necessário. Porque tudo quanto ele havia transformado e feito, nada disso trouxe uma mensagem que dissesse assim: Paulo, realmente você mudou. Para os outros, Saulo, como ele colocou, você é um dos nossos. E Paulo falou: não, eu nunca fui os outros, eu pertenço ao Cristo. Porque agora quem vive aqui dentro desse coração é Jesus. Então era necessário desconstruir aquela verdade que ele construiu, uma pseudo-verdade, né, naquela época, de uma fé, de uma crença. Desconstruir tudo aquilo para construir uma verdade imorredora para todo sempre. Então ele fez uma desconstrução da verdade daquelas crenças. Então ele sedimenta essa verdade do cristianismo. Porque na verdade era isso que o Cristo colocava para nós. Né? Essa verdade que veio para ficar. E Paulo, como resoluto, o que ele não tinha era medo, que essa é a nossa dificuldade. Se eu me mostrar, o que o outro vai pensar? O que o outro vai falar? É o nosso medo do julgamento. Se eu disser que eu sou assim, que eu já fiz isso, o que vão falar de mim? Principalmente agora que eu estou seguindo a Jesus. Mas Jesus não quer saber, ele não se preocupa com isso, com o que fomos, o que fizemos. O importante é que a nossa consciência agora reajustada novamente, já adquiriu essa posição, essa postura de autotransformação, no bem, no amor. Vamos ressarcindo os nossos débitos pretéritos dentro do trabalho do bem. Reconhece o verdadeiro espírita como? Pelo esforço, né? E que faz para domar suas más tendências. Ninguém nasceu pronto. Precisamos passar por um processo de construção interior, espiritual e moral para ir refinando o nosso caráter, refinando o nosso espírito. Requer tempo, maturidade de consciência. Era o que Paulo não tinha, ainda passava pelas obsessões. Então o medo muitas vezes do julgamento, do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar, nos impede. E muitas vezes é isso que acontece, a criatura mantém uma falsa personalidade, insistindo muitas vezes, com medo de se mostrar. E Paulo se mostrou literalmente. Porque aprendeu com Jesus a não ter medo do seu passado. Aprendeu a arte da honestidade. Sua desumanidade supera a de Judas Iscariotes, que vendeu Jesus, e Pedro, que o negou. Assim ele afirma. Ele se achava tão digno, porque ele falou, mesmo aqueles que vendeu Jesus por 30 moedas, que negou 3 vezes, que as pessoas ficaram escandalizadas. Como um discípulo pode negar aquele ao qual matou a fome? Pedro negou, não conheço Jesus. Jesus de antemão já havia avisado, você vai me negar por 3 vezes. Não, Senhor, não te negarei. Irá. Porque Jesus conhecia a personalidade de cada um dos seus discípulos. Jesus conhecia a intimidade da alma daquelas criaturas, sabia que iria fraquejar.
E era natural, porque ainda estava dentro do processo da construção. E Jesus não poderia, ali naquele momento, violar a lei do Pai, o livre-arbítrio das criaturas, de ser como elas são. Porque quem ama aceita o outro do jeito que ele é. Não coloca exigência de modificação. Você, para estar no lado, tem que ser assim, 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 assim. Então isso não é amor. Amor que coloca condições, isso não é o amor. Porque o amor é livre. Amamos o outro como ele exatamente. Porque assim é que o Pai nos ama, do jeito que nós somos, imperfeito ainda. Ainda a caminho da luz no processo de autotransformação, mas ele nos ama. Porque se reconhece justamente o cristão por essa capacidade que nós temos de modificar, de perseverar para melhor. Ninguém está pronto. Então, ele se coloca aqui. Se ficamos escandalizados com esses dois discípulos, e eu que fiz muito mais. Ele coloca, e eu que fiz muito mais. Mas ele aprendeu a não ter medo. Ele, sabendo de tudo quanto ele foi, ele não jogou para debaixo do tapete, negando a sua personalidade, aquilo que fez. A sua honestidade, a autenticidade era tão pura e cristalina que ele, autoconfesso, colocou. Fui mesmo, fiz. Agora não faço mais. É daqui para frente, quando nós tomamos consciência, que a coisa vai funcionar. Porque Jesus coloca lá atrás, dizendo para nós, Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que faz. É não ter consciência, não ter essa consciência espiritual e moral para avaliar as consequências dos feitos. Então, à medida que nós tomamos consciência, aí a coisa muda de figura. E ele, ao ponto de dizer, de tão desumano que ele foi, ele falou, esses dois não fizeram nada, eu fiz muito mais. Eu fazia, olha o verbo, agora não faço no presente e não farei. É essa construção que nós temos que seguir. Então, saber aquilo que já foi feito, o que vamos fazer agora com aquilo que nós já sabemos que não deveríamos ter feito, é que é a chave da situação, do processo de autotransformação. Então, o mais culto dos discípulos foi o mais destruidor. Isso indica que a inteligência lógica, caracterizada pelo acúmulo de informação, não é suficiente para conduzir as funções mais importantes da personalidade. Então, quantas criaturas inteligentíssimas, sábias, dentro do ponto de vista acadêmico, PhD ali, tem acúmulos de títulos acadêmicos, instruída, preparada. E ele coloca aqui pra gente, Kardec vai nos colocar também, que esse acúmulo de informação não é suficiente, porque muitas vezes a pessoa é inteligente, mas sem um pingo de sensibilidade humana. Era o caso de Paulo. Tinha um conhecimento aos seus pés, mas incapaz de se colocar no lugar do outro. Como, por exemplo, na tolerância, a afetividade e o gerenciamento dos pensamentos. Quantas vezes é isso que nos impede? A maior parte das vezes. Nós queremos conhecer tudo, saber de tudo, e devemos. Está ao nosso alcance, vamos realizar, vamos aprender. Mas o que impedia literalmente, dentro dessa capacidade intelectiva, intelectualizada, ele não tinha essa condição. A tolerância, a afetividade não havia sido desenvolvida. Ou seja, ele não tinha essa capacidade de colocar na dor do outro. Jamais. Era uma posição que Saulo não se colocava jamais no lugar do outro. E constantemente o seguidor do Cristo, ele tem que fazer essa posição em relação ao outro. Se coloca no lugar do outro e vai ver como é que dói. A gente só sabe quando a gente se coloca. E como é que eu me coloco no lugar do outro? Não estamos falando da ambiência nem da parte física. Nós estamos falando da tolerância, da afetividade, de gerenciar os nossos pensamentos, as nossas emoções. E se fosse comigo, o que eu gostaria que fosse feito? Regra áurea número 1 de ética de evangelho. Se coloca no lugar do outro. Se doeu, valeu para todo mundo. A gente não quer colocar no lugar do outro, porque senão se a gente colocar, a gente vai usar o que Paulo usava muitas vezes, que é aquele julgamento.
a prepotência. Eu não te falei que ia dar certo. Em que isso vai ajudar? Não é assim que vai e a gente vai, né? Não é. Vamos ter tolerância, vamos ter paciência, vamos perdoar. Vamos vigiar os nossos pensamentos. Será que eu estou agindo corretamente? Será que essa criatura realmente ela fez isso por essas e essas circunstâncias? Será que naquele momento não era isso que ele sabia fazer? Ah, mas você não devia ter feito assim, mas isso não pode ser assim. A gente vai retalhando a criatura para dizer para ela aquilo que ela já sabe que ela já fez. E que isso vai surtir um efeito positivo na vida da criatura? Nada. Então vamos conduzir, gerenciando os pensamentos, ajudando-a a acertar novamente. Vá lá, você é capaz de realizar. Faça de novo. Estou aqui do teu lado, vou te apoiar. Dessa vez vai dar certo. Estamos juntos. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Mas agora você vai acertar. Vamos positivamente. Vamos ter paciência em ajudar a repetir a lição, só que agora pelas vias do Evangelho, com doçura, com amor, conduzindo o processo de autotransformação no passo do outro, porque nós queremos andar no passo que nós sabemos. Que eu ando rapidinho, pego o carro aqui, a gente vai, não, tem que ser assim, o outro não. Eu não ando pela 95, eu tenho medo, tenho que andar pela, né, avenida. Tem gente, eu não consigo pegar 75, não vou. Então a gente tem que entender as limitações do outro. O que é bom para mim nem sempre é bom para o outro. O lugar que eu costumo e gosto de passar para vislumbrar a paisagem, não é, o outro vai sério, nem sequer dá uma palavra. Então nós temos que respeitar a caminhada do outro, o tempo do outro, o amadurecimento do outro. E colocando a tolerância, ser tolerante. Ei, mas está demorando demais. Nossa, deve estar lá na Bahia, tomando água de coco. Ei, na rede. Então a gente vai, não aguento mais, assim, de novo, você de novo, não. E a gente fica impaciente com o processo de autotransformação do outro, porque a gente já estudou o Evangelho, a gente já está no EJA, já está fazendo isso, já estudou, e a gente fica, você ainda não foi, não está estudando, não foi. Então a gente coloca condições na transformação do outro, coloca a pressa, e justamente ele precisa do tempo dele. Cristo nos deu esse tempo. Ele nos deu o tempo necessário. Só agora, muitos de nós ouviu o chamado e foi até as portas de Damasco. Só lá, e muitos de nós, ao deparar com Cristo, a gente não abriu nem a porta, nem entrou literalmente. Ou então não deixou ele entrar, o que é mais comum. Estar à porta com Jesus, acredito que já tivemos várias vezes. Deixar ele adentrar em nós para fazer morada de autotransformação deve ser o nosso pensamento, a nossa meta para sermos felizes dentro desse processo. Porque sabemos que não é fácil, mas que é possível. Então, muitas vezes nós temos de conviver com o nosso passado. Ainda que ele tenha sido um deserto, não tenha acontecido nada ainda no caminho da autotransformação. O desafio é irrigar esse deserto, tratar da sua acidez e aridez e transformá-lo em um jardim como Paulo fez. É possível? É. Paulo revolucionou todo um sistema de crença à sua época. Paulo conseguiu demonstrar na prática, em pouco tempo que teve de contato com Jesus e seu Evangelho. Sabemos, como ele coloca aqui, que ele teve que conviver com o seu passado difícil, penoso, sombrio, a qual ele realizou. Não negando, ele teve como desafio, que teria sim um deserto, literalmente falando, ele foi levar a mensagem de Jesus e foi um desafio, que encontrou aqueles que já estavam abertos, a porta já estava, né, como que escancarada e muitos fechados. Paulo teve que literalmente abrir, colocando ali gota a gota, esperando com tolerância, com paciência, com amor, para que pudesse dar os frutos. E nós estamos falando só de uma encarnação, nós estamos falando de várias existências. Se nós estamos nesse patamar de consciência agora, reconhecendo Jesus habitando em nós, não quer dizer que nós estejamos literalmente transformados. É só olhar para nós. Há um caminho, há um jardim ainda que precisa ser replantado,
regado constantemente. E não se faz isso se não tem humildade, se não tem paciência em se tornar um jardineiro que é capaz de cuidar do seu próprio jardim e ter lindas rosas perfumadas a oferecer. Só sabe aquilo que se tem quando nós mesmos colocamos a mão na massa e começamos a produzir e a sentir aquela realização daquele trabalho, literalmente. E Paulo fez isso, levando o evangelho, perfumando a vida dos seus irmãos. Está aqui te devolvendo o perdão a qual ele pedia às criaturas. Só que nesse momento, o seu gesto já não era dentro da imposição. Era rogando a oportunidade que recebesse a sua mensagem, construindo novamente novos laços de amor com as criaturas a qual ele foi, naquele momento, objeto de ódio, de raiva, de intriga. Então ele devolveu aquele gesto dentro do amor, dentro do trabalho. Sabemos que mais tarde ele foi condenado, foi captado, foi decapitado depois de alguns anos no deserto pregando o evangelho. Mas, em último instante, ele se colocou à posição e a favor de Jesus, dizendo a que ele executou daquele momento, enquanto estava sendo preparado a guilhotina para ser decapitado, enquanto ele olha e vê, no último gesto, o soldado marchando e indo para o encontro dele, e ele se depara porque aquele soldado, Paulo já houvera ajudado em outras circunstâncias, e ele fala: Senhor, o que eu faço agora? E Paulo diz a ele: faça o que teu Senhor lhe ordenou, pois eu vou para o meu Senhor. Então ele não tinha literalmente medo da morte. Ele havia obstruído, passado literalmente já o seu espírito de entendimento, porque a morte não o assustava. Tamanha era a beleza desse jardim que já habitava como força para ele. Então, cumpra-se. E aí ele foi decapitado, e nesse momento relata Emmanuel que as falanges espirituais resgatam o seu espírito consciente e lúcido, e ele ali agradece aquele corpo mutilado, fragilizado, envelhecido pelo tempo e maltratado, e agradece como um templo que abrigou durante a sua existência na carne, e segue com a falange de espíritos. Uma criatura que conseguiu se auto-iluminar em curto prazo, que tinha tudo para ser um fracasso na vida, digamos assim. E ele conseguiu se transformar. E nós? Claro que sim. Essa é a mensagem que ele deixa para nós. Conseguiremos sim. Se juntos, unidos, seguindo o caminho, a verdade e a vida para todos sempre, permanecendo fiel à mensagem de Jesus. Não importa onde e como eu estou, o importante é vivenciar aquilo que se aprende a cada dia, a cada instante. Cada lição é momento único de edificar o reino do Cristo nos nossos corações aqui na terra. É fazer valer essa vida. É fazer valer cada minuto, pois ela é preciosa. Como preciosa é a nossa existência dada pelo Criador. Para sermos perfeitos um dia, como está na questão 167 do Livro dos Espíritos, que nós nos tornaríamos espírito puro, iluminado, puro, como o Pai é. E se o Pai trabalha até agora, que dirá teus filhos? Nós temos também que trabalhar pelo nosso crescimento, pela nossa autotransformação. Então, companheiros, aqui paramos, deixando essa reflexão dessa noite, e que possamos estudar na obra de Paulo Estevam, toda a literatura, tem vários livros, não só neste livro, mas em outros, que possamos juntos descobrindo e redescobrindo caminhos possíveis de autotransformação. Se ele nos levar ao Pai, fatalmente, com certeza, todos os caminhos levam a Jesus, teremos acertos. O importante é estar a caminho da luz. Boa noite. Boa noite.